Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Julho Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção das hepatites virais, promovida no Brasil durante o mês de julho. O objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento adequado das hepatites, doenças que podem levar a complicações sérias se não forem tratadas a tempo. Julho Amarelo e a saúde do fígado é o assunto do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, muito obrigado por estar conosco. Estamos começando o Saúde e Qualidade de Vida de hoje, falando sobre o Julho Amarelo e as doenças do fígado. Para tanto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios nossa convidada, gastroenterologista, doutora Estela Mota, a quem nós já agradecemos de imediato, né, doutora, pela presença, por ter aceito aí o nosso convite. A doutora Estela, que já esteve aqui conosco no Saúde e Qualidade de Vida, mas agora fazia um tempinho, né, doutora? Fazia, que não já estava com saudade. Daí vai passando e passa rápido o tempo, né? Passa rápido. E a gente sabe que, olha, a agenda da doutora sempre lotada, a doutora não para nunca. É um dia a dia bastante corrido no consultório, né, doutora? Corrido. Mais uma vez, muito obrigado e prazer em tê-la aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de falar nesse assunto que é tão importante, né? Pois é, doutora. Então, né, o Julho Amarelo, o que é, né, qual a importância, né, doutora, deste mês dedicado, né, a esse tipo de doença, né, o Julho Amarelo, né? É importante que a gente se conscientize quanto às hepatites em função de que, por vezes, são doenças muito silenciosas, viu, A gente pode ter formas diferentes de hepatite. Hepatites agudas, onde a gente tem um quadro bastante, digamos assim, florido, o paciente tem sintomas de náusea, dor no corpo, dor de cabeça, dor no quadrante superior do abdômen, amarelão, a urina fica escura, e é aquele quadro típico de hepatite, então se torna mais fácil fazer o diagnóstico. Entretanto, existe uma forma silenciosa de hepatite, que é a hepatite crônica, e no caso específico do mês de julho, o objetivo é a conscientização sobre as hepatites virais. Então, nós temos formas de hepatite B e C, que são crônicas e silenciosas, e o motivo dessa conscientização é para fazer o alerta, para que as pessoas possam chegar a esse diagnóstico que, por vezes, é muito tardio, porque o quadro é muito silencioso. Por vezes e por muitos anos o paciente não tem sintoma algum e ainda assim é portador de uma hepatite viral crônica. Sem saber, doutora? Sem saber, sem sintomas. Sem sintomas. Então é um mês dedicado para que as pessoas lembrem que devem fazer seus rastreamentos, né? Nós temos específicos grupos de risco, como profissionais do sexo, pessoas dependentes de drogas injetáveis, nós temos profissionais da saúde, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, dentistas, que lidam com sangue, material cortante, né? Então, por vezes, eles adquirem hepatite B ou C, não tem aquele quadro florido, aquele quadro agudo. Adquire de alguma forma. Adquirem e se tornam portadores crônicos sem saber. E esse processo de hepatite crônica pode evoluir passado um punhado de anos, depende muito do estilo de vida da pessoa, do consumo de álcool, enfim, 10, 15, 20, 30 anos o paciente pode desenvolver uma cirrose ou um câncer de fígado por ser portador de uma hepatite que não sabia.
né? Uma hepatite crônica silenciosa. Então, é importante a gente esclarecer que nós temos formas diferentes de hepatite e que o mesmo vírus pode dar também diferentes maneiras de evolução da doença. Uma forma aguda, né? Que é aquela forma, então, que a gente conhece por hepatite, aqueles sintomas clássicos, e uma forma onde a infecção aguda fica muito pouco sintomática, silenciosa, e o paciente acaba, então, ficando portador crônico do vírus e tendo um processo de inflamação crônica e silenciosa que pode ser progressivo e letal. Doutora, o álcool, ele é um agravante? Sim. Se o paciente é portador de uma hepatite crônica B e C e consumir álcool, a velocidade de progressão daquela hepatite para cirrose é muito mais rápida. Né? Então, se o paciente tem gordura no fígado, se ele está acima do peso ou está com colesterol, triglicerídeo, glicose e insulina alterados, tudo isso vai implicar, o estilo de vida do paciente vai implicar na velocidade de evolução para formas mais graves da doença silenciosa. Né? Então, é importante que se faça esse rastreamento, não só nos pacientes nos grupos de risco, né? Mas também pessoas no dia a dia, com seu cardiologista, com seu gineco, seu clínico geral, seu gastro, né? É necessário que a pessoa faça uma investigação com seu infecto. Está fazendo os exames de rotina, por favor, doutor, coloca para mim as DSTs, as infecções das hepatites, né? A gente sabe que é muito importante, é uma forma da gente diagnosticar. Tem que investigar. É importante sempre ficar atento a isso, né, Exato. doutora? Doutora, e as hepatites, elas têm cura? Sim, como é que é esse tratamento? Como é que funciona? Então, primeiro, para a gente poder se organizar, nós temos 3 formas principais de hepatite. A hepatite A, que é um vírus de transmissão fecal-oral, normalmente atinge crianças, né? Principalmente pessoas que têm acima de 30, 40 anos, tiveram contato com hepatite A na infância, 2/3 delas sequer sabem que tiveram hepatite. Né? Essa A, digamos, ela é menos grave? Ela não cronifica. Sim. Ela já foi responsável pela principal causa de morte por doença fulminante no Brasil, mas o Ministério da Saúde adotou a vacinação desde 2014. Crianças com menos de 2 anos, 12 meses a 2 anos, são vacinadas. Então faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde. Mas em outra época... Em outros momentos, e existe uma espécie de lacuna, que são as pessoas por volta dos 20, 30 anos, que podem ter escapado da infecção comum da infância, porque ela faz parte das infecções da infância, como o sarampo, Sim, a rubéola, enfim, e podem ter manifestações agudas muito importantes. Quanto mais adulto o paciente é, mais grave a hepatite A pode ser. E o perigo da hepatite A é a questão do quadro agudo e da fulminância, né? Então é importante também que a gente investigue sobre a sorologia da hepatite A, se a gente teve contato ou não, porque como ela é fecal oral, a gente pode ir num sushi, né? Nessas inundações todas que tiveram no Rio Grande do Sul, ela é de transmissão por água e alimentos contaminados, né? Então, ela pode ser grave nos adultos, né? Entra no diagnóstico diferencial da leptospirose, que está tão falada em função dessa situação de microepidemia provocada pelas enchentes. Sim, pelas enchentes, né? Pela tragédia. Mas ela não cronifica, então ela dá um quadro agudo, né? Que nas crianças, na maioria das vezes, é subclínico e anictérico, as crianças não ficam amarelas. E nos adultos o quadro clássico, né? E em crianças ainda, né, sobre a A, e em crianças ainda é muito frequente hoje em dia, doutora? Não mais, porque as crianças são vacinadas. A gente tem, né, uma lacuna daquelas pessoas que tiveram pouco contato na infância, porque nós tivemos uma infância, digamos assim, na rua, brincando, expostos, mas tem uma turminha ali, né, vamos dizer, de 20 até os 40 anos, que ficou descoberto pela exposição normal da infância, né? E ao mesmo tempo não recebeu a vacina.
Então, esses são os casos, por volta dos 30 anos a gente vê. O ano passado nós tivemos, em 2023, um aumento de 50% a 55% dos casos de hepatite aguda A no Brasil. Né? E os dados demonstram que é justamente nessa faixa etária aí, nessa lacuna que a senhora chama. Essa lacuna, essa faixa etária, e nessa faixa etária, como são adultos, então ela pode ser uma hepatite mais exuberante, né? Me recordo agora recentemente um caso, foi nesse surto de 2023, um rapaz de 30 e poucos anos, achavam que era colicistite aguda, me chamaram para avaliar, era uma hepatite A, né? Quase que ele perde a vesícula, mas na verdade, bem avaliado, a gente viu, era um quadro de hepatite A, que acabou, foi constatado que acabou melhorando espontaneamente. Ela não cronifica. Depois temos a B, que hoje ela está classificada como uma DST, ela faz parte das TSTs, a gente pode adquirir ela tanto em contato íntimo com a pessoa com a doença aguda, quanto sexualmente, né? A gente também pode adquirir ela parenteralmente, então por contato com sangue ou contato com agulhas, objetos cortantes infectados, né? Ela pode dar um quadro agudo, exuberante, como a A, mas ela tem uma parcela, em torno de 1/4 dos pacientes, que vão ficar, então, portadores crônicos, e fazem justamente esses que vão ficar portadores crônicos de hepatite B, eles acabam tendo um quadro clínico de doença aguda muito leve. Quanto mais exuberante e aguda é a doença, menor é a chance do paciente se tornar portador. Olha que interessante, né? Então, justamente o paciente que é portador tem um quadro, uns sintomas de uma virose qualquer, acaba ficando o portador crônico do vírus, que vai gerando um processo lento e progressivo de inflamação, que pode gerar, então, cirrose e até câncer de fígado. Então ele pode chegar a um ponto que se agrava, doutora? Pode. E temos a hepatite C, né? A hepatite C, ela tem uma característica muito própria, onde somente 15% dos pacientes têm um quadro de hepatite aguda. Então, a maioria das pessoas que adquire hepatite C se torna portador. E ela também é muito silenciosa, atinge determinadas populações específicas, então profissionais de sexo, homens que fazem sexo com homens, né? Usuários de drogas. Nós temos ela como uma grande complicação na infecção pelo HIV, então a co-infecção com HIV é bastante frequente, e ela pode ser uma das causas de, digamos assim, determinância de morte no paciente HIV, porque hoje a gente tem um controle muito bom dos pacientes HIV, mas o vírus C, ele pode então se tornar mais agressivo e rapidamente progressivo para estágios tardios. Mas o que tu me perguntaste, graças a Deus, tanto a hepatite B quanto a hepatite C, elas não têm. A hepatite C tem cura, é incrível, mas elas, se não têm cura, elas têm controle. Né? Então hoje nós são tratáveis, doutor? São tratáveis. E tem um são controle. Tratáveis. No quadro de hepatite aguda fulminante, o tratamento é o transplante hepático. Mas nos casos de portadores crônicos para hepatite B, a gente tem antivirais específicos que o Ministério da Saúde fornece, são medicações de tomada via oral, né? Então, no momento que a gente identifica que o paciente é portador crônico de hepatite B, a gente analisa, né, se existem sinais de progressão daquela doença para estágios mais avançados de fibrose, que são estados que antecipam a cirrose, a gente já pode começar o antiviral, que a Secretaria de Saúde sustenta e mantém. São medicamentos de valor alto, doutora? São medicamentos de valor, já foram mais altos, né? Hoje a gente tem medicamentos que são produzidos na própria fábrica do Ministério da Saúde, em Manguinhos. Nós temos o tenofovir, que é uma medicação usada para hepatite B, né, que é produzida de uma forma muito barata, é uma medicação muito efetiva, que é produzida em Manguinhos. Nós temos o entecavir, que é uma medicação já um pouco mais cara, também muito interessante. Né? Mas o governo fornece, e é uma medicação. Nós temos, então, esquemas diferentes, medicações diferentes, e o paciente baixa a sua carga viral
e a doença então se torna estabilizada naquele estágio inicial. O fígado tem sempre um potencial regenerativo muito grande, então nos próximos 6 meses ocorre uma restauração parcial da função hepática e o paciente se pega em estadio mais, digamos assim, menos avançado, né? Ele consegue ter uma vida normal. Tá? E temos a hepatite C, que pode ser curada, que antes havia um temor enorme com relação ao tratamento, não sei se tu lembra, sim, os tratamentos agressivos para hepatite C, com interferon, com remédios muito... Sempre foi uma doença, né, doutora, muito comentada, muito falada, né, a hepatite, as pessoas, né, tinham aquele receio, aquela coisa, né. E agora a hepatite C crônica tem cura em até 98, 99% dos casos, com medicação via oral, fornecida pelo Ministério da Saúde. Então, a gente reclama tanto do país e a gente, às vezes, critica tanto, mas existem iniciativas e coisas no nosso país que a gente tem que elogiar, e uma delas é a questão do Ministério da Saúde com relação ao tratamento das hepatites, né? Onde existe todo um suporte medicamentoso para o paciente e de fácil acesso hoje, muito mais fácil do que já foi no passado, coisa que não acontece em outros países, né? Então, aqui o paciente portador crônico, tanto de hepatite B, vai receber o seu comprimidinho antiviral, ou com hepatite C, vai fazer um tratamento com tempo fechado de antivirais que curam definitivamente hepatite C, são apoiados pelo Ministério da Saúde. Isso demanda quanto tempo? Qual a duração? Ou varia muito? Doutor, paciente... Cada caso é um caso? No paciente com hepatite B, o tratamento é como HIV, é um controle de carga viral ad eterno. E no C, que é o No C é um tratamento que às vezes varia de 60 a 90 dias, 120 dias, dependendo do tipo de vírus, do estádio da doença. Nós temos subtipos, né? O 1, o 2 e o 3, mas normalmente numa média de 3 meses o paciente fica curado da sua hepatite C. E aí ele tem que lidar com a situação, digamos assim, com o campo de batalha onde houve hepatite, que é o seu fígado. Existe aquele momento lindo de 6 meses depois de restauração de função de fígado parcial. Então lidar com as complicações da cirrose, se ela existir, né? Que daí é um capítulo à parte. Não é porque ele se curou que não, ele tem que ter um cuidado, um acompanhamento também, né, doutora? Acredito. Todo paciente portador crônico em tratamento ou já tratado deve consultar seu gastroenterologista regularmente. Inclusive, esse novo tratamento de hepatite C nos pacientes que têm cirrose pode aumentar o risco do aparecimento do câncer de fígado nos primeiros 3 a 6 meses pós-tratamento. O paciente faz o tratamento para hepatite C, tem cirrose, ficou curado, ele tem que continuar frequentando o seu gastro, especialmente nesse primeiro momento, porque ele tem um risco alto de aparecimento de câncer de fígado e ele também tem, então, a chance de ser tratado e curado quando o diagnóstico precoce. Doutora, o que é exatamente a cirrose, né? E como ela aparece? Porque a gente ouve muito falar a respeito de cirrose, né? De cirrose daquelas pessoas, né? Que, enfim, que consomem álcool, né? Em excesso, né? Aquela coisa toda. É mais ou menos por aí? Toda doença que afeta o fígado cronicamente ao longo de anos, ela tem um potencial de determinar a cirrose. Eu explico sempre para os meus pacientes. Seja uma agressão por droga, por álcool, por doença autoimune, por doença genética de depósito de ferro, de cobre, ou seja, um vírus crônico, então infectando os hepatócitos, ocorre morte das células hepáticas, os hepatócitos. Mas o fígado tem uma capacidade regenerativa incrível. Então, no momento inicial, do processo inicial, os primeiros anos, essa necrose de células é substituída por células idênticas. Acontece que o fígado, então, lá por volta do 10º, 15º, 20º ano de agressão, ele perde essa capacidade regenerativa. Chega um ponto que não... E aí, aquelas células que morrem, ao invés de serem substituídas por células idênticas, são substituídas por um tecido cicatricial fibroso,
que vai sendo depositado no fígado em forma de trabéculas e feixes que vão desenhando nódulos. Quando a gente tem um fígado todo trabeculado, cheio de tecido cicatricial, endurecido e com perda de função, a gente tem a cirrose. Aí é que surge então a cirrose. Então, a cirrose é um estágio avançado de uma doença hepática crônica, de natureza a ser definida, e ela representa então um fígado cicatricial. Um fígado cheio de tecido cicatricial, prejudicando a sua função de filtro, com redução das células ativas e redução também da sua atividade de síntese, né? Sim, sim. Doutora, vamos a uma pausa bem rapidinho, nós já voltamos, né, para seguirmos aí no assunto. Estamos recebendo a doutora Estela Mota, a gente faz um intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida e nós já voltamos com mais assuntos referentes aí à hepatite e também doenças do fígado. Até já! Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Nós estamos de volta com este segundo bloco do Saúde e Qualidade de Vida, falando hoje sobre o Julho Amarelo e também sobre as doenças do fígado. Por isso nós estamos aqui no Saúde e Qualidade de Vida com a presença da doutora Estela Mota, gastroenterologista, e a doutora está nos dando, né, vários esclarecimentos a respeito destes problemas e também sobre a hepatite. A doutora falava no bloco anterior a respeito da cirrose, né, respondendo ao meu questionamento. Não sei se a senhora quer complementar alguma coisa a mais a respeito da cirrose, mas eu acho que ficou bem definido, né, que eu lhe perguntei o que era exatamente, né, doutora, e como surge, né? É importante falar hoje, né, se a gente está falando em esclarecimento, rastreamento e chamamento dos pacientes, é que até bem pouco tempo, né, a maior causa de cirrose era o consumo abusivo de álcool.
Depois, isso aos poucos, foi emparelhando para hepatite crônica C e agora a hepatite C é responsável por 50% a 60% das mortes de fígado no Brasil. Mas há uma tendência agora com a questão do sobrepeso, obesidade, descontroles metabólicos provocados pelo estilo de vida moderno que a gente vem adotando, e com o bom controle das hepatites B e C, que aos poucos a gente tem essa substituição de mortalidade e desenvolvimento de cirrose por fígado gorduroso, por gordura no fígado. Então hoje existe toda uma preocupação e a gente sabe que a principal causa de morte por fígado no futuro, em breve, será a doença hepática gordurosa metabólica, gordura no fígado com hepatite. O que é essa gordura no fígado? A gente escuta, né, muito falar, né? Então, a gordura no fígado é um depósito de gordura do tipo ácido graxo triglicerídeo, né? As pessoas, elas acham sempre que vem da gordura diretamente, então da carne gorda, das frituras. Sim, isso contribui, mas ela é uma gordura que vem principalmente do consumo exagerado de carboidratos refinados. Doce, farinha de trigo branca refinada, excesso de amidos como arroz. Então, é uma gordura que vem da formação dos ácidos graxos, que são núcleos para a síntese do triglicerídeo, né? Então, existe uma relação muito grande com o consumo de fast food, refrigerantes, né? Alimentos processados, alimentos gordurosos. Chamados, né, os lanches rápidos, né? Os fast foods, né? E a gente tem também observado que ela tem grupos que tem gordura no fígado por causa da alimentação, especificamente problemas metabólicos, peso, má alimentação, falta de exercício, mas tem também aqueles que têm tudo isso e um consumo moderado de álcool. Então a gente tem visto que existe uma doença hepática gordurosa associada à parte metabólica, uma doença hepática gordurosa que é associada à metabólica e consumo um pouquinho aumentado de álcool, quer dizer, a gordura e o álcool se potencializam, né? E a gente tem a doença do álcool. Tá? E a gente sabe que em 15% dos pacientes não há problemas metabólicos tão importantes e a gente tem culpado aquilo que eu mais gosto de trabalhar, tu sabe, ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Sim. E fermentação aumentada e o famoso leaky gut. Então a gente sabe que essas questões modernas e interessantes de disbiose, inflamação na superfície do intestino e permeabilidade intestinal colaboram muito com a doença hepática gordurosa. O importante é a gente entender que é uma epidemia de transtornos metabólicos no mundo e obesidade, né? Eles imaginam que dentro em breve 50% das mulheres no Brasil serão obesas. Isso está associado a depósito exagerado desses ácidos graxos nos hepatócitos, nas células de fígado, que vai gerar um processo inflamatório e uma espécie de hepatite, da mesma forma que como se a gente consumisse álcool exageradamente ou fosse portador de um vírus, e isso pode silenciosamente determinar o aparecimento no futuro de cirrose. Se a pessoa consome álcool moderadamente ainda, esse processo se torna mais importante numa velocidade mais rápida e nós vamos ter uma legião de cirróticos, não mais por hepatite B e C e álcool, e sim uma legião de cirróticos por causa de problemas metabólicos, sobrepeso e obesidade. Então é errado, né, ligar aí as pessoas normalmente falavam em cirrose e ligavam ao álcool, né? Porque houve um tempo, né, onde o álcool era o principal responsável pela doença hepática, era o vilão principal. Depois nós tivemos a substituição progressiva pelo vírus C e com o controle e a cura do vírus C pelos antivirais e por esse descontrole metabólico que a humanidade vem vivenciando, agora a gente tem essa doença que é relativamente nova. Eu ainda peguei na formação acadêmica, viu, chamavam de hepatite, achavam que os pacientes mentiam, que eles bebiam, porque ela tem uma característica muito parecida com a hepatite alcoólica, né? Eram formas de hepatite criptogênica que a gente não sabia a causa. Hoje a gente sabe que
não, que são alterações metabólicas. Sim. E a gente sabe que 15% das pessoas são magras e não tem tantas alterações metabólicas assim. Elas têm mais alterações ligadas à sua microbiota e à sua permeabilidade intestinal, a toxinas, bactérias e outras substâncias. Então, é uma doença complexa. E tem a ver exatamente com o estilo de vida moderno. Estresse, má alimentação, sedentarismo. Tudo que se tem hoje. Doutora, então são três, né? Três os tipos, A, B e C, né? Nós temos mais vírus de hepatites. E para todas existe a vacina? Para todos os tipos? Não. A vacina nós temos para hepatite A, que então são as crianças entre 12 e 2 anos de idade, são 2 doses, e nós temos a vacina para hepatite B, que hoje é feita bem novinho, com as crianças em torno de 30 dias, se não me engano, eu não sou pediatra, mas é feito bem precoce essa vacinação, porque nós temos um problema com relação à hepatite B de mães portadoras, que às vezes podem transmitir para os seus filhos o vírus muito precocemente, e essas crianças, quando se tornarem adolescentes, terem cirrose, né? Então, existe essa preocupação do Ministério da Saúde em proteger as crianças, vacinando as crianças precocemente, mesmo que a mãe não tenha passado por um rastreamento de pré-natal, porque é obrigatório fazer o rastreamento de hepatite B no pré-natal. Se escapa no pré-natal, a criança está protegida, se ela seguir o calendário de vacinas, como prevenção, assim como a tuberculose. Sim. Então, essa já está. Então, a maioria das pessoas também, claro que as mais velhas não, mas a maioria dos adultos jovens já foram vacinados para hepatite B pelo Ministério da Saúde. Né? Doutora Estela, além das hepatites, né, quais são as principais doenças aí que afetam, né, o sistema gástrico? O que dá para destacar? O sistema gástrico seria mais a questão do estômago, né? Mas vamos falar especificamente para fígado, para a gente concentrar. Então, além da questão das hepatites virais, e a gente ainda tem hepatites virais que a gente não comentou. A Delta, que é muito comum no norte do país, que é um vírus que se aproveita da cápsula do vírus de hepatite B, então é uma superinfecção hepatite B agente delta. Então ela se origina da B. Ela depende para existir de que o paciente seja portador de B. Da hepatite B. Então, como tem muita B no norte, a gente também tem muito agente delta, e ela se utiliza o vírus da capa do vírus de hepatite B, da proteína de proteção de superfície, para poder ser um vírus ativo. Então, é uma co-infecção. E nós temos a hepatite E, que é uma hepatite muito parecida com a hepatite A, mas que tem mortalidade alta nas gestantes em último trimestre. Então, pode atingir uma mortalidade de até 25%, 30% em gestantes no final de gestação. É um vírus de transmissão também fecal-oral, né? E pode dar um quadro de hepatite aguda em grávidas e pode ser fatal. Ele ocorre com muita frequência? Não, doutora? Ele é uma doença rara. Faz tempo que não vejo hepatite E aqui em Santa Maria, com formação de fígado, mestrado e doutorado que eu tenho no fígado, praticamente concentra, faz horas que não vejo hepatite E. Mas ela tem um comportamento aleatório, eventualmente a gente pode ter pacientes que são gestantes com hepatite, e a gente sempre tem que pensar na hepatite E e a alta mortalidade, né? Então, uma hepatite aguda numa gestante é sempre um quadro delicado, e sempre a gente tem que pensar nesse vírus que tem essa predileção e que tem alta mortalidade, né? Nós temos outras doenças de fígado que não álcool e vírus. Nós temos a famosa doença autoimune do fígado, hepatite crônica autoimune, e mais uma gama de outras doenças autoimunes do fígado, né? Também pode levar a cirrose. São doenças onde o paciente tem uma desregulagem do seu sistema imunológico e produz anticorpos contra as células do fígado ou contra as células dos canalículos biliares, gerando um processo inflamatório crônico que pode gerar cirrose. Nós temos doenças genéticas, como deficiências de enzimas, tipo a deficiência de alfa-1 antitripsina, que pode gerar cirrose. Nós temos doenças de depósito, temos uma que é muito comum no Rio Grande do Sul, que é a hemocromatose.
Tu já deve ter ouvido falar de pacientes que fazem sangria, né? Então, é a doença genética mais comum no mundo, muito comum no Rio Grande do Sul. Um caso para cada 100 nascimentos. É uma doença, é genética, recessiva, então o paciente recebe um gene da mãe e outro do pai. Muito comum em italianos e casamentos entre parentes. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma incidência, uma prevalência muito alta de hemocromatose. É uma doença de depósito de ferro no corpo inteiro, incluindo o fígado, que vem por um erro genético, por um excesso de absorção intestinal de ferro e depósito de ferro nos tecidos. Ela também complica muito a doença do álcool, então a gente tem uma parcela de pacientes com um perfil de consumo excessivo de álcool, origem italiana, gordura no fígado, aí tu imagina que junta sobrecarga de ferro, gordura e álcool, e isso tudo potencializa. E o tratamento, doutor, é bastante difícil, é tratável? É muito lindo o tratamento porque ele é simples e eficaz, né? O paciente retira o excesso de ferro contido no sangue. O sangue é um grande estoque de ferro do corpo, então a gente doa sangue quando são jovens e a gente tem suspeita de que tem uma hemocromatose, então com sobrecarga de ferro ali pelos 30 anos, a gente diz, não, doa sangue, porque daí tu vai esgotando o excesso de ferro. E quando a gente tem o diagnóstico da doença, então é feita a sangria, que é como se fosse uma doação de sangue, mas aquele sangue é desprezado, né? Então a gente tira 300 a 500 ml de sangue por sessão, vai tirando aquele excesso de ferro, vai limpando o corpo do ferro, limpando o fígado, e o fígado se recupera bem. Ah, que bom. Doutora, quais são com relação, agora falando um pouquinho, né, a respeito da alimentação, quais os alimentos aí, qual a orientação para as pessoas aí, para que elas evitem, né, que tenham aí uma alimentação saudável, evitar problemas, né, tipo todos esses aí que a senhora tá falando, né, de maneira geral, assim. Hoje a gente sabe que o fígado, ele é um órgão muito dependente do que a gente come, do estilo de vida que a gente leva, né? E seja qualquer tipo de doença hepática, seja ela de natureza infecciosa ou tóxica ou mesmo autoimune, a gente vai se beneficiar, né? Que eu brinco da pirâmide de modulação intestinal, né? Muito falada pelos integrativistas, os ortodoxos não gostam, atiram pedra nos integrativistas, enfim, a gente está com duas medicinas convivendo de uma forma não muito amistosa, mas a gente sabe que hoje a base para a gente ter saúde, e isso inclui saúde de fígado e do trato gastrointestinal, é a atividade física. Hoje a gente sabe que a atividade física, e em especial o trabalho de força muscular, né, é uma atitude que é um fator independente de dieta para a prevenção de doenças. A pessoa que faz atividade física regular, musculação, ela tem 30% de chance menos de morrer de doença infecciosa, de câncer, doença cardiovascular, doença autoimune e doença degenerativa. Então parece que a atividade física é para o ser humano tão vital quanto dormir adequadamente, como tomar água, como comer adequadamente, né? Então a atividade física, ela não é uma coisa, digamos assim, que a gente possa abrir mão. Ela é uma obrigação para a saúde. É necessária. Todo ser humano deve se exercitar. Se puder fazer uma atividade de força muscular, melhor ainda. E para aquelas pessoas que fazem pelo menos aquela velha caminhada, né, também ajuda, né, doutor? A gente vê benefícios, os estudos mostram benefícios na caminhada, porém eles mostram que existem benefícios maiores no trabalho de força muscular. Então nós tivemos uma análise sistemática que demonstrou que a única modalidade de exercício físico que é capaz de desinflamar o corpo, alterar as provas inflamatórias e aí então teria um papel de muita proteção de risco de morte é a musculação. Mas todas as modalidades de exercício são protetoras. Então, o importante, a melhor modalidade de exercício, viu, Céu, é aquilo que a pessoa gosta de fazer. Sim. Né? Que é aquilo que ela vai aderir. Então, caminhada, natação, com prazer, gosta de hidroginástica, dança. A gente sabe que quanto mais a pessoa se movimentar, mais saudável do trato digestivo e do corpo inteiro ela vai ser.
Com relação à dieta, é o clássico, né? Procurar usar alimentos frescos, orgânicos, não industrializados, cada vez mais abrir menos pacote, descascar mais coisas naturais. Então, trocar abrir pacote por descascar frutas e verduras, né? Houve uma espécie de, digamos assim, febre do consumo das proteínas de origem animal, que uma época era muito condenada, a carne de gado, por causa do colesterol, mas hoje a gente sabe que a carne magra, a creatina, essas proteínas de origem animal, elas têm uma característica anti-inflamatória e de restauração do corpo. Então, a pessoa equilibrar carne vermelha, carne branca, não usar carne gorda, usar as verduras, as frutas, os cereais, né, as fibras, que são muito importantes para alimentar nossas bactérias saudáveis no intestino, tomar bastante água. Tá? Então, isso é pelo menos 2/3 da tua saúde. Da saúde, né? Doutora, já estamos, passa rápido o tempo, né? Já estamos encerrando o programa e só para finalizarmos, com relação aí, para ficar um alerta também para as pessoas que nos assistem aí, né? Os excessos, né? De maneira geral, assim, ó, daquilo que as pessoas comem, fazem no dia a dia, quais os excessos aí que dá para dar uma pincelada aí? O excesso de álcool, porque o álcool em pequenas doses é terapêutico, mas em quantidades maiores ele é tão lesivo para o fígado quanto é lesivo para o aparelho cardiovascular, né? O excesso de carboidratos brancos refinados, então doçuras, principalmente doçuras artificiais, balas, chiclete, refrigerante, suco de caixa artificial, né? Evitar. Farinhas brancas, né, refinadas, o excesso do refinamento, o consumo exagerado, né, das farinhas brancas e amidos de alto índice glicêmico, como o arroz, comer, mas de uma maneira moderada, né? Evitar os alimentos processados, né, porque eles são cheios de químicas e coisas terríveis, né? Então, que não fazem bem, né? Não fazem bem, são sabidamente cancerígenos, né? E manter uma boa atividade física, aquela que mais lhe agrada, mas botar o corpo para se mexer, tomar bastante água. É muito importante que a gente tenha boas horas de sono e um sono restaurador. Hoje a gente sabe que não só o exercício, mas a questão da dieta, mas a qualidade e tempo de sono é muito importante para a saúde. Não. E aliar a alimentação à atividade física. Exatamente. Tá bem. Doutora, muitíssimo obrigado. Mais uma vez queremos agradecer a doutora Estela Mota pela presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Teríamos muito mais, né? Porque o tema é amplo aí, né? Mas já, sem dúvida alguma, né? Esses esclarecimentos aí foram bastante significativos, aí, importantes, né? Para a nossa audiência aí. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Eu que agradeço, Wilson. É um prazer estar aqui contigo sempre. Prazer é nosso. Obrigado por ter vindo. E assim nós vamos encerrando Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que recebeu a gastroenterologista doutora Estela Mota, falando sobre o júlio amarelo, sobre esses, enfim, as doenças, né, os problemas aí decorrentes do fígado. Muito obrigado por ter estado conosco e até o próximo programa. Até lá! Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.